Oi, 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 pessoal. Eu tenho aqui uma pesquisa rápida sobre a religião dos nossos povos indígenas brasileiros e eu gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Olha só, a religião dos indígenas brasileiros. Do ponto de vista religioso, as culturas indígenas são marcadas pela presença do xamã, os quais são responsáveis pela mediação entre o plano espiritual e o material, bem como pela preservação e a difusão do conhecimento da tribo, tá? Então é o xamã ou pajé, aqui no Brasil, que faz toda essa mediação. Ele que explica as tradições, ele que ensina sobre o universo, sobre as plantas, sobre os espíritos que eles acreditam, tá bom? Em seus rituais, normalmente, que são panteístas, ou seja, eles usam a reverência aos ancestrais, que são aqueles que já morreram, os elementos, sol, lua, estrela, as plantas, os animais e os seres que são da mitologia deles, tá bom? Outro fato curioso é o uso de alucinógenos e outras substâncias rituais, como o tabaco, a bebida alcoólica, utilizados para fazer a ligação com o mundo espiritual. Mas um aspecto interessante é a percepção que o indígena tem do tempo e do universo, para as quais não há uma linearidade bem definida. Não é como nós acreditamos, não é como a ciência explica. Então, para eles, é como se fosse uma coisa só. Não existe passado, presente, futuro. É uma coisa só, tá? Então, é bem difícil da gente compreender, mas nós respeitamos. Nós precisamos aprender a respeitar a cultura e as tradições indígenas, tá? Então, a nossa aula de ensino religioso, ela vem com essa palavrinha, respeito às tradições, ok? O que é o xamanismo? É algo que não se reduz a uma só definição ou uma explicação. Religião, crença, ritual, sistema de pensamento, ontologia, configuração de mundo, essas são algumas das categorias polêmicas que surgem à mente quando se trata de fazer uma breve apresentação sobre esse assunto do xamanismo. O termo genérico e mal compreendido é empregado para designar um sistema de rituais dos mais antigos da humanidade, que vem desde lá dos povos da Ásia até o extremo sul, então até o último país aqui da América do Sul, tá? O xamã, ele parece derivar de uma palavra, que é a samã, que ela era empregada pelos eventos siberianos, lá da Sibéria, né? Para designar os seus especialistas rituais. É análogo, ou seja, é a mesma coisa de pajé aqui no Brasil e ela é derivada, por sua vez, do termo das línguas tupi-guarani, também utilizados na referência a tais especialidades. Então, é muito parecido, tá? Então, o pajé para a gente é a mesma coisa do xamã em todas as outras culturas indígenas pelo mundo, que não tem só indígena aqui, tem pelo mundo, tá? Cada uma das línguas ameríndias, então, daqui da América, né, possui seus termos equivalentes em qualquer parte dos três continentes. Então, cada língua tem cada povo tem a sua forma de se referir ao xamã, tá? Tratamos, afinal, de uma certa organização ou configuração de mundo que não possui um dogma estabelecido. Então, não tem uma regra específica, tá? Ou um conjunto de doutrinas ou algumas escrituras sagradas, não tem uma Bíblia do indígena, tá? Uma liturgia fixa, um corpo de sacerdote organizado em torno do Estado e, mais importante, uma fé em alguma divindade única. Então, eles não creem em um único Deus. Eles creem em vários espíritos, vários deuses, por isso que a gente chama de panteísta, tá? Então, que as coisas, que os seres são deuses. Difícil, portanto, definir o xamanismo como uma crença. Tais ausências são especialmente válidas para os povos indígenas das terras baixas da América do Sul. Então, aqui nós temos, tá? Ou seja, para aqueles que não viveram sob o domínio da organização estatal, como os povos incas, tá? Então, nós temos um povo indígena chamado de Inca, em que eles tinham toda essa estrutura de Estado, tá? A mediação exercida pelo xamã, dos xamãs amazônicos, tem mais a ver com uma certa diplomacia, uma forma de traduzir e de conectar os humanos viventes da multidão dos espíritos, de almas de mortos e de animais que constituem as cosmologias indígenas. Nessas, não há exatamente deuses que encarnam ou que detêm poderes sobre fenômenos naturais, como lá na cultura
da Índia, por exemplo, lá do hinduísmo, né? Que tem toda uma questão. A pessoa morreu, aí ela vai se encarnar como um deus. Ou ela se torna um deus depois disso, tá? Ou um deus que vem em carne em forma de pessoa, tá? Então, nós temos aqui, ó, nessas não há exatamente deuses que encarnam ou que detêm poderes sobre fenômenos naturais, para os quais são erguidos templos e oferecidos sacrifícios. Então, aqui nós não temos isso, tá? Entre os povos indígenas, nós não temos templos religiosos, tá bom? As entidades com as quais os xamãs indígenas se relacionam são de outra ordem. Ao invés de despachar uma vítima sacrificial como intermediária entre Deus e humanos, os xamãs vão a uma pessoa encontrar os espíritos e demais sujeitos que habitam os seus mundos, tá bom? Então, por hoje, nós vamos trabalhar esta questão. Depois a gente vai ver um pouquinho o xamanismo sem o xamã, tá? Como assim o xamanismo sem o xamã, sem essa figura principal, tá? Então, hoje eu quero que vocês entendam isso. Não é como na nossa cultura cristã. Eu falo nossa cultura cristã porque nós estamos no meio que aí mais de 90% da nossa cidade, do nosso município são cristãos. E mesmo que não se dizem cristãos, são pessoas que professam a fé em um único Deus, tá bom? Então, nós temos aí um pouco dessa cultura dos povos indígenas. Eu não sei se vocês conhecem, mas logo aqui em Vianópolis, bem pertinho da gente, existe uma escola de missionários chamada Novas Tribos do Brasil, tá? Então, nós temos o Centro Shekinah aqui em Vianópolis. O que é o Shekinah? Shekinah é uma escola de missionários que vai ensinar como é que se trabalha com a religião dentro dos povos indígenas. Então, eles são protestantes, então são povos evangélicos, não tem uma denominação fixa, então não é assim, é a Assembleia de Deus, é a Igreja de Cristo, é a Igreja Boas Novas, é a Presbiteriana e a Igreja Batista. Não, eles não têm denominação. Eles ensinam para o missionário como é que eles vão levar o cristianismo para o indígena de uma forma que não intervenha na cultura do indígena. É claro que ela vai intervir diretamente aqui no xamanismo, tá? Então, se a gente está falando de religião, é uma crença do cristão de que ele precisa pregar para todos os povos, tá? Para pregar para todos os povos. Eu tenho a minha crença, você e a sua família têm a sua crença. Não estou aqui para falar para você que isso é certo ou que é errado, porque esse não é o meu papel como professora, tá bom? Eu, como professora, não posso dar a minha opinião pessoal sobre isso, tá bom? Então, cada pessoa tem aí a sua opinião sobre a religião e é algo livre, porque o nosso país é um estado laico. Eu, como cristã, eu tenho um livro de fé e prática chamado Bíblia Sagrada, tá? Eu tenho esse livro de fé e prática, que serve para mim, para minha família, para os meus filhos, para as pessoas que estão perto de mim e que acreditam na mesma coisa que eu. Mas o indígena, por exemplo, ele não tem um livro sagrado. E aí? Como é que se faz? Como é que se ensina, né? Então, esses missionários daqui de Vianópolis, eles tratam desses assuntos. São uma missão coordenada por americanos, né? Eles vieram lá dos Estados Unidos, os primeiros missionários, e hoje aqui a gente ainda tem alguns missionários americanos que ainda vêm lá dos Estados Unidos para cá para trabalhar nas tribos indígenas, tá? Então conheço vários, tá? Tem lá alguns que ficaram 50 anos dentro de uma tribo indígena trabalhando com a cultura indígena e agora estão aí ajudando outros missionários. Conheço, sim, pessoas daqui de Silvânia que trabalham com missões, tá? Temos a Igreja Boas Novas aqui de Silvânia, que também trabalha com as missões, o apoio a essas missões, tá bom? Mas sem interferir na cultura diretamente, tá? Eles não mudam a língua, eles não mudam as tradições por si só. Geralmente, quando um índio se converte ao cristianismo, ele não sai da tribo. Ele forma uma igreja cristã lá dentro da tribo, tá? Com a sua família, com as pessoas que estão ali próximas, tá bom? Então tem lá, e ela não tem uma denominação certa, né? O índio é quem vai tratar desses assuntos.
Conheço alguns missionários que já trabalharam com os Bororo, no Mato Grosso. Conheço missionários que trabalharam com os Yanomamis. Conheço com o povo Gavião. E tantos outros, tá? Então tem um centro desse de capacitação de missionários aqui em Vianópolis, temos um no Mato Grosso e temos um em Minas Gerais, que é o Instituto PNE, tá? Então, eles são etapas diferentes das missões Novas Tribos do Brasil. E aí eles não fazem só a parte religiosa, né? Eles levam também a educação, então eles vão trabalhar dentro da escola indígena, trabalhando dentro da língua deles. Eles aprendem a falar a língua do indígena para que eles não percam as tradições. Não é fácil, tá? Então, eu conheço uma família que teve seus filhos dentro de uma tribo e que criaram seus filhos lá até os 18 anos lá dentro da tribo, tá? Então, tem uma moça chamada Deisiane que ela nasceu dentro de uma tribo indígena. Eu vou ver se depois a gente consegue um contato com ela para trocar um pouquinho de ideia e quem sabe, né, aparecer até aqui numa das nossas aulas no Meet. Ia ser bem legal, né? Então, um beijo para você. Foi o que eu queria passar para você depois daquele vídeo que vocês assistiram, tá bom? Bom proveito, pense um pouquinho. Se você tiver curiosidade, você pode também fazer aí suas pesquisas sobre o xamanismo, tá bom? Até mais, tchau!